o mal do ser humano é nem tentar dar o seu melhor e já sofrer antecipadamente, imaginando situações catastróficas que só existem na cabeça dele. É engraçado, tipo assim, a pessoa, ela mesma se coloca no sofrimento, sabe? Nem aconteceu, mas na cabeça dela já aconteceu. Esse caso aconteça, ela já tá pronta. Pronta pra quê, meu amor? Pronta pra quê? Se essa situação não existe. E detalhe, 90% das coisas que você imagina dando errado, elas nunca nem acontecem. Se você é o tipo de pessoa que acha difícil mudar, que acha difícil deixar o passado para trás e que se sente presa ao seu passado ou se considera alguém muito ansioso, esse vídeo é para você. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que tempo não existe. Eu já chego logo de cara falando isso, porque se você entender esse conceito, você vai poupar muito dor de cabeça e decepção na sua vida. E quando eu digo tempo, eu não tô falando do tempo do relógio, né? Aquele tempo das horas, das datas, do calendário. Eu tô falando do tempo mental, do tempo psicológico. O ser humano, ele ama criar sofrimento desnecessário baseado na ilusão do tempo. Por quê? Porque a gente enxerga o tempo de forma linear. Passado, presente e futuro. Só que o passado e o futuro só existem na nossa cabeça. Ah, como assim, Danúbia? O passado é um resquício da sua memória e o futuro é fruto da sua imaginação. Ou seja, a única coisa que realmente existe é o agora. Grande parte das pessoas vivem presas ao passado ou presas ao futuro, pois acham que o passado precisa justificar a sua situação atual e o futuro seria a garantia que vamos ter uma vida melhor, que vamos viver melhor e que vamos ser mais felizes e tudo vai ser um conto de fadas. A questão é que ambos os mecanismos mentais impedem a gente de viver o que realmente importa, o momento presente. Eu sei que é clichê essa coisa de que, viva o momento presente, esteja aqui agora, mas, honestamente, tem outra coisa para você estar a não ser o agora? Para não para pensar nesse modo mental, o passado já foi, não tem nada que você possa fazer para voltar e o futuro não existe. Quando você pensa no futuro, você está imaginando algo que não existe, que só existe aqui. Essa é a questão. Uma frase que eu gosto muito de pensar é: eu não tenho obrigação de ser a mesma pessoa que eu era 5 minutos atrás. Isso é uma libertação, porque, eu posso ser o que eu quiser. Eu errei ontem, beleza. Como eu posso fazer melhor hoje? Como eu posso melhorar hoje? Não amanhã, não depois de amanhã, não ano que vem, mas hoje. Então, assim, é triste ver tantas pessoas vivendo da mente delas. Elas vivem dentro da cabeça delas. Elas não têm consciência de que elas estão vivendo dentro da cabeça delas. Enquanto o mundo, as coisas reais, as coisas que realmente estão palpáveis para ela conseguir mudar, para ela conseguir aproveitar, ela não consegue ver, porque ela está muito ocupada aqui, na cabeça. E quando eu falo de passado, eu não estou falando só de memórias, traumas que essa pessoa viveu, mas de crenças, de formas de pensar que não servem mais nada para elas, nada. 98% dos seus pensamentos hoje foram os mesmos pensamentos que você teve ontem e anteontem e semana passada e mês passado, e é por isso que mudar se torna tão difícil. Porque como mudar algo que eu penso e vivo diariamente? Se eu te perguntar o que você comeu há 3, 4 dias atrás, você provavelmente nem lembra. Mas se eu te perguntar qual foi o dia mais triste da sua vida ou mais feliz, você provavelmente lembra. Ai, Danúbia, mas é óbvio, né? Sim, é óbvio, porque ambos os dias você passou por uma forte carga emocional. Toda vez que você passa por algo marcante, que envolve fortes emoções, seja uma emoção boa ou ruim, o seu cérebro tira tipo uma foto daquele momento e registra na sua memória. E é justamente por isso que você lembra tão nitidamente desses momentos. Aquele famoso parece que foi ontem, sabe? E isso só acontece porque você sentiu algo. E é assim que traumas e memórias marcantes são formadas. A questão é que muitas pessoas sofrem diariamente ou se mantêm no mesmo lugar porque elas se sentem presas ao próprio passado. Ah, mas eu não consigo mudar porque eu sempre fui assim. Eu sou assim desde criança. Aconteceu comigo, sabe? E aí eu nunca mais consegui ser super. Eu sou assim agora. Não, mas você não entende que eu passei na minha vida, foi horrível. Eu não tô aqui pra invalidar a dor ou o trauma de ninguém, mas pra te mostrar que o seu passado não precisa ser revivido diariamente. Ele não precisa justificar a sua falta de ação. E que também o seu passado não define aonde você pode chegar, aonde você pode ir na sua vida. Sabe o que acontece quando você revive ou relembra uma memória constantemente?
você ativa os mesmos sentimentos que você sentiu naquele dia. Porque, como eu disse, o seu cérebro, ele armazena as memórias através das suas emoções. Então, se você ativa as mesmas emoções pensando no que aconteceu diariamente, você faz o seu cérebro pensar que o que aconteceu está acontecendo agora de novo. E isso se torna um ciclo vicioso. Porque uma memória ativa um sentimento, você sente o sentimento e relembra a memória. Então, fica aquele ciclo. A pessoa fica presa literalmente ao passado. E isso é muito triste. E muitas pessoas, elas se aprisionam no passado. Ou elas ficam projetando do futuro porque elas não estão usando o cérebro dela. Na real, o cérebro dela que está usando ela. Porque o seu cérebro é apenas um instrumento, não é você. Muita gente tem a ilusão que acha que a pessoa é o cérebro. Eu sou meus pensamentos, eu sou meus sentimentos, eu sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu penso. Meu amor, então você é muitas coisas. É melhor você começar a desidentificar com essas coisas, porque isso é limitante. Porque quando você se define com algo, quando você se coloca numa caixinha, você está se colocando numa prisão. Porque é como se você não pudesse sair. Eu sou assim, eu fui assim, eu sou assim. Essa coisa de eu sou é muito forte, sabe? Porque eu gosto de falar, você está sendo algo. Porque quantas coisas você era e já não é mais? Quantas coisas você é hoje e futuramente você vai olhar para trás e, putz, nem sou mais assim. Então, você não é nada. Você está sendo algo. Ok, Danúbia, mas como a gente sai desse ciclo vicioso? Como que a gente realmente se livra disso? É você aceitar o seu passado. Eu não quero saber o quão dolorido, o quão triste, o quão lindo e maravilhoso foi o seu passado. Você precisa aceitar o que aconteceu. E para você aceitar o que aconteceu, você também precisa aceitar o agora. Ok, a sua situação não pode estar melhor nesse momento, você pode se apegar ao passado porque ele justifica o motivo que você está assim agora. Só que se você quer uma mudança, você vai precisar aceitar que o que passou, passou. É você aceitar que a sua paz mental vale muito mais do que você ficar entendendo o porquê das coisas aconteceram como aconteceram. Danúbia, mas você não entende, o que eu passei foi inaceitável. Primeira coisa, aceitar não significa que você concorda ou que você naturaliza o que aconteceu. Por exemplo, uma traição. Se a pessoa te traiu, você realmente acha que vale a pena você ficar carregando essa bagagem? Falando, mas foi inaceitável o que aconteceu, essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu. Você realmente acha que vale a pena a sua paz mental, o seu tempo? Porque você perde tempo pensando em algo que não está te acrescentando em nada. Na verdade, está só te deixando pior do que você já se sente. Você precisa entender que a situação, a pessoa, o caso que aconteceu não vale a sua saúde mental e nem o seu tempo. Segunda coisa, o seu passado está totalmente fora do seu controle. Não adianta você pensar em como as coisas poderiam ter sido, em como deveriam ter sido diferentes e como você poderia ter agido naquela situação. Não, não adianta. A única coisa que está no seu controle é a forma que você escolhe lidar com a situação agora. Todo o poder que você tem de mudança, de ressignificar o que aconteceu, de se libertar, de realmente dar a paz mental que você merece, se encontra no agora. E isso é tão poderoso e libertador que eu te garanto que se você realmente se empenhar em se libertar, em deixar para trás, em realmente caçar um novo rumo, a partir de agora, daqui para frente, a partir desse exato segundo que você está vivendo, daqui para frente, a sua vida vai mudar muito rápido. Ao invés de você ficar se lamentando, porque as coisas aconteceram da forma como aconteceu, porque comigo, porque assim, começa a mudar o roteiro, sabe? Começa a assumir o seu papel de protagonista da sua vida e não de coadjuvante. Ok, aconteceu, como que eu posso fazer melhor agora? Como que eu posso fazer diferente? Porque eu te garanto que se apegar ao seu passado não vai mudar literalmente nada na sua vida. E isso pode ser qualquer situação, qualquer uma. Um termo de relacionamento que muita gente acha difícil de superar porque fica apegado às memórias e acha que não vai encontrar alguém melhor. Amor, tem 7 milhões de pessoas nesse mundo. Se você acha realmente que o Jorginho, o Joãozinho é o amor da sua vida e simplesmente o namoro acabou, desculpa. Mas você ficar idealizando, fantasiando o que foi, o que era, é uma perca de tempo. O cérebro humano, ele ama fantasiar as coisas. O relacionamento que você teve, por exemplo, pode ter sido uma merda. Ele vai lembrar daqueles pequenos fatos
de que você estava sorrindo, feliz, ou dos pequeníssimos, assim, dos mínimos. Ai, mas ele era tão bom. A pessoa literalmente desrespeitava você, não te valorizava e você se apega ao pequeno para justificar a dor que você sente hoje em dia. Vocês precisam entender como o cérebro humano funciona, como a vida funciona, de verdade. Porque se eu posso dar um conselho para vocês para mudar a sua vida, entenda como seu cérebro funciona. Porque é um instrumento que, se você não usar corretamente, pode ser destrutivo. E sobre o futuro, por que ficar pensando constantemente no depois, no amanhã, no ano que vem, é tão prejudicial quanto você pensar no passado? Porque o futuro, assim como o passado, é algo totalmente fora do seu controle. Juro, é totalmente fora do seu controle. E não importa o quanto você tenta controlar, o quanto você tenta forçar as coisas ou se preocupar, é inútil. Por muito tempo, eu achava que eu tinha um controle. Eu realmente achava que eu tinha um controle total do meu futuro. Eu demorei muito para entender que eu posso planejar, eu posso ter metas, eu posso ter vontades, eu posso ter um plano para seguir, para trilhar. Mas é uma ilusão achar que eu tenho um controle sobre como as coisas vão acontecer. Um exemplo muito claro da minha vida é que o meu sonho, assim, de infância, era ser ginasta. Eu era muito boa de ginástica, eu me esforçava muito, eu sempre, sim, dei o meu melhor. E na minha cabeça, na cabeça da Danúbia de 12 anos, ela tinha plena certeza de que ela ia ser ginasta. Ah, Danúbia, mas você era uma criança. Sim, mas não muda o fato de que eu achava que eu ia ser ginasta. Eu me mudei de cidade, aí eu queria ser modelo. Eu tinha a certeza plena absoluta que eu ia ser modelo. E não mudou o fato, mas hoje em dia eu tenho planos maiores do que ser só modelo. Eu criei um canal no YouTube, eu realmente sinto que eu tô fazendo meu propósito, vindo aqui falar com vocês. É o que eu sinto. É como se fosse uma missão pra mim. Eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que passar os meus conhecimentos à frente. Não adianta eu só guardar isso pra mim. Então, se a Danúbia de 12 anos soubesse que ela não ia ser ginasta, se eu chegasse pra Danúbia e falasse assim, olha, Danúbia, você não vai ser ginasta, você vai ser youtuber, vai falar com a galera, a Danúbia de 12 anos ia ficar, what the fuck? Tipo, como assim? E é por isso que você precisa aprender que você não tem controle sobre as coisas. Você precisa soltar o controle. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse falado pra Danúbia de 12 anos que ela não ia ser ginasta, ela ia tentar fazer de tudo pra controlar e mudar o mundo, o rumo dela. Porque naquela época a cabeça dela era ginasta. Ela queria ser ginasta. E é por isso que você tem que estar aberto às possibilidades. Você tem que estar aberto ao que a vida tem a te oferecer. Porque a vida, o universo, Deus, algo maior, tem muito mais a te oferecer do que a sua mente. Nesse momento, você consegue imaginar? Isso é importante. Isso é algo que realmente me conforta. Porque eu fico tipo, caramba, se a Danúbia de 5 anos atrás imaginava que ela estaria fazendo isso agora e estaria surpresa e feliz, o que a Danúbia daqui 5 anos vai olhar para trás e falar para essa? O que ela vai pensar? O que ela vai estar vivendo? Então, isso volta de novo para a mesma questão que eu falei no início. O que eu posso controlar? O agora. O agora é o que eu tenho controle. O que eu tô fazendo de melhor, o que eu tô dando o meu melhor aqui e agora, é o que importa. O que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, é literalmente a Deus pertence. Porque eu não sei se a vida que eu imaginava há 5 a 10 anos atrás é totalmente da vida que eu vivo hoje em dia. Eu realmente acho que a vida que eu imagino pra mim daqui 10 anos agora vai ser totalmente diferente do que eu tô imaginando. E isso é bom, porque isso me dá muito mais possibilidades para crescer. Isso me dá muito mais possibilidades para expandir o que eu acho que é o meu máximo. Isso é meu máximo, não, e a vida me prova, não, gata. O seu máximo é muito maior do que você consegue imaginar. E é assim que todo mundo deveria pensar, na minha humilde opinião. Como eu já disse em outros vídeos, teve uma época da minha vida que eu tinha muita crise de ansiedade. Só que quando eu tinha muitas crises de ansiedade constantemente, diariamente, a única coisa que eu pensava era no meu futuro. A única. Como as coisas iriam estar, como as coisas iriam acontecer, como que eu ia reagir, era sempre no depois, sempre. E isso me causava muito sofrimento porque eu não aceitava o meu momento presente. Por mais que eu estivesse bem comigo mesma, tudo ao meu redor funcionando, tudo dando certo pra mim, eu só pensava no maior, quando eu estiver lá, quando eu chegar lá. Então, eu antecipava tudo na minha cabeça antes das coisas de fato acontecerem. E eu antecipava as coisas justamente por achar que eu tinha um controle de tudo. Então, eu criava expectativa de tudo, simplesmente de tudo. E na maioria das vezes, eram expectativas ruins.
Até porque se fosse expectativas boas, eu não teria crise de ansiedade, né? Então, eu já pensava em todas as hipóteses que poderiam dar errado na minha vida e de como poderia dar errado. Tipo, eu criava 1 milhão de histórias para uma situação específica. Uma situação específica que eu nem tinha certeza se ia acontecer. Isso é horrível, porque eu me colocava numa situação de sofrimento e sofria com a situação imaginária que eu mesma criei na minha cabeça. O ser humano é engraçado. Tipo assim, parece que a gente tem um mecanismo que gosta de sofrer, né? Porque não é possível. Então eu comecei a estudar. Por que eu sinto tanta ansiedade? O que é a ansiedade? Por que a ansiedade acontece? E eu percebi que a ansiedade é a irmã gêmea do medo. A única diferença entre as duas é que o medo é algo real. Por exemplo, estou ali no mar nadando e vejo um tubarão. Aquele momento ali eu vou sentir medo, porque é uma ameaça à minha vida. Então é algo de fato palpável, eu tô sentindo medo. A ansiedade, ela só acontece na sua cabeça. E o que você faz? Você cria os piores cenários possíveis para que, se caso aconteça algum desses cenários que você criou na sua cabeça, para você não se decepcionar. Ou seja, o medo que você sente não é do futuro em si, mas da decepção. O medo da frustração que você pode sentir caso aquilo dê errado. Como, por exemplo, carreira, futuro, relacionamento. Vamos supor que eu tenho muito medo de perder meu relacionamento. Aí eu começo a pensar nas piores situações possíveis para que, se caso aconteça alguma dessas situações, eu não me decepcione. Porque eu já vou estar esperando, isso pode dar errado. Não posso ficar tão feliz, não posso ficar tão animada, não posso criar tanta expectativa sobre essa pessoa porque eu posso me machucar. Esse mecanismo de defesa que faz a gente sofrer antecipadamente e ter ansiedade. Eu vou te falar algo que pode ser muito desafiador para muitas pessoas, porque foi para mim. Mas a melhor coisa que você pode fazer para evitar decepção, sofrimento, tristeza, é você soltar o controle. É você aceitar que nem tudo tá realmente ao seu controle. Porque ao invés de você ficar imaginando os piores cenários possíveis para situações que você tem medo de acontecer, por que você não usa o seu tempo para dar o melhor de si, para fazer algo que realmente está no seu controle? Por exemplo, se eu tiver uma prova, uma apresentação, um projeto para entregar na escola, na faculdade, sei lá. Ao invés de eu ficar pensando em quanto eu posso me dar mal, quanto eu posso tirar zero nessa prova, quanto as pessoas vão rir de mim e que eu vou gaguejar na frente na hora de apresentar o trabalho, que seja, ao invés de gastar meu tempo imaginando isso, por que eu não gasto meu tempo estudando? Por que eu não gasto meu tempo pesquisando como melhorar a sua fala? Como se apresentar com mais autoconfiança? Cara, na internet tem tutorial para coisas que você nem imagina. Então, se você tem medo de algo acontecer, comece a se informar sobre isso. Ao invés de você pensar 1 milhão de formas de por que o seu namorado ou sua namorada vai te deixar e você vai ficar muito triste e vai chorar, whatever. Comece a pensar, como eu posso me animar mais para não me sentir assim? Como eu posso melhorar o meu relacionamento? Como eu posso dar mais de mim, ser o melhor parceiro para a pessoa que eu tô? Comece a pensar nesse ponto. Sabe por quê? Porque são esses pontos que você pensa que realmente vão fazer alguma diferença e que podem chegar mais perto do resultado que você quer obter daquilo. Não o contrário. Não adianta você pensar o contrário para não se decepcionar. Dá um efeito rebote. Quanto mais você pensa na possibilidade, mais essa possibilidade existe de acontecer. Porque você está colocando energia, você está focando nela. Então, ao invés de você focar no que você não quer, começa a focar no que você quer, no que você quer que dê certo, sabe? Para de se sabotar, porque isso é uma autossabotagem do... O modo do ser humano é nem tentar dar o seu melhor e já sofrer antecipadamente, imaginando situações catastróficas que só existem na cabeça dele. É engraçado, tipo assim, a pessoa, ela mesma se coloca no sofrimento, sabe? Nem aconteceu, mas na cabeça dela já aconteceu. Esse caso aconteça, ela já tá pronta. Pronta pra quê, meu amor? Pronta pra quê? Se essa situação não existe, e detalhe, 90% das coisas que você imagina dando errado, elas nunca nem acontecem. E uma coisa que me ajudou muito a lidar com as minhas crises de ansiedade, que assim, realmente sei que o motivo que eu consegui entender de fato o porquê que o tempo não existe, foi começar a acreditar em algo maior. Eu não sei qual que é a fé, a religião de vocês, mas eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito numa fonte maior. E o que me acalma é acreditar que Deus, essa fonte superior, o universo, ele sempre quer o meu bem, ele sempre quer o meu crescimento, ele sempre quer a minha evolução. E eu sei disso porque ele me criou.
Como que Deus vai te criar pra você ser uma pessoa que sofre? Pra você ser uma pessoa que se sente mal? Uma pessoa que não merece nada da vida? Não! Deus quer o melhor pra você. Deus quer o seu bem. Uma frase que eu sempre cresci ouvindo, e eu acredito que muitos de vocês cresceram, é que toda vez que eu falava algo assim, que eu queria muito pros meus pais, pra minha avó principalmente, eles sempre falavam assim, se Deus quiser, minha filha, se Deus quiser. Hoje em dia eu entendo esse conhecimento, mas eu ficava na minha cabeça, mas Deus não quer? Tipo, Deus não quer que dê certo? Deus não quer o meu bem? Tipo, se Deus quiser? Não, Deus quer. Deus quer, tá? Deus quer o melhor pra você. Então, toda vez que eu me sinto mal, ansiosa, eu falo assim, Deus, universo, força superior, me surpreenda da melhor forma. E eu solto. Eu solto, porque se eu ficar sempre imaginando, ok, ele vai me surpreender da melhor forma. Qual seria a melhor forma? Não, meu amor, você tem que confiar em algo maior. Confiar é você realmente soltar, dar aquilo pra pessoa, saber que ela vai fazer o melhor dela. Isso é confiança. Não adianta você confiar conferindo, checando. Não, confia. Realmente solta. Eu garanto pra vocês que coisas incríveis, milagres, acontecem a partir do momento que você confia. Eu não tô brincando quando eu falo isso, porque eu sou a prova viva de que isso realmente acontece. E é claro que eu faço a minha parte nas coisas. Eu não sou só solto e espero que tudo caia no meu colo. Eu dou o meu melhor e eu espero que as melhores coisas possíveis aconteçam na minha vida. Mas eu também aprendi a soltar o que tá fora do meu controle. Eu não faço nada, eu não imploro nada, eu não mendigo as coisas. Nada. Deixo que o ciclo natural da vida aconteça, porque o sofrimento acontece na falta de aceitação das coisas, seja do seu passado, seja do seu agora ou seja do seu futuro. Você não está aceitando que a vida aconteça naturalmente. Você está tentando ir contra o fluxo, ou se apegando nas coisas, ou tentando controlar as coisas. Tudo isso é você tentar se apegar, tentar, sabe, manipular coisas que precisam acontecer naturalmente. Você não precisa continuar a mesma pessoa ou ficar no mesmo lugar depois da decepção, do trauma, da traição, o que seja que aconteceu com você. Mas você precisa aceitar que você não pode mudar o que aconteceu. Assim como você precisa aceitar que você não vai ter controle de tudo que vai acontecer. Mas eu te garanto que se você começar a dar o seu melhor agora, o teu futuro vai ser só o reflexo disso. Completando tudo que eu disse, o problema não está em você pensar no seu passado ou no seu futuro. O problema acontece quando você pensa excessivamente em um dos dois, ou nos dois. O problema não está em relembrar memórias, o problema está no apego a elas. O problema não está em planejar o seu futuro, em ter objetivos, metas. O problema acontece quando você se prende a expectativas que impedem que as coisas fluam naturalmente. É o excesso que causa sofrimento. Tudo que eu disse aqui é um processo, nada acontece do dia para a noite. Eu não simplesmente acordei uma noite e passou assim, foi um processo delicado, que eu tive que ter muita compaixão. Tem dias que são mais difíceis que outros. O importante é você continuar tentando e dando o seu melhor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se eu te ajudei de alguma forma, eu te convido a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se ajudar. E é isso, até o próximo vídeo, beijo!